Segundo livro dos Reis, capítulo 6, a partir do versículo 1, nós vamos falar sobre uma capacitação que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas. Nós vamos entender o funcionamento do reino de Deus. Nós vamos ler até o versículo 7. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para morar. Ele respondeu: vão. Mas um deles disse: tenha bondade de ir com estes seus servos. E Eliseu disse: eu irei. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira, e aconteceu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou: ai, meu senhor! O machado era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? E ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou-o na água naquele lugar e fez flutuar o ferro. Então disse: pegue-o. E o homem estendeu a mão e o pegou. Amém? Você pode se assentar. Eu já preguei sobre esse texto há bastante tempo atrás. Mas eu, mexendo na minha agenda, eu vi uma anotação: e fez o ferro flutuar. Eu não sei se alguém citou esse texto, se alguém falou a respeito disso, e me chamou a atenção, e eu anotei na minha agenda: e fez o ferro flutuar. Então eu fui à palavra do Senhor para aprender algumas coisas importantes a respeito do que nós acabamos de ler. Eu gostaria de passar aqui em alguns versículos para depreendermos alguma lição, para aprendermos algo que o Senhor tem a nos ensinar. E no versículo 1, irmãos, está dizendo que os profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós. Qual é a primeira lição que nós aprendemos? Os discípulos estavam atentos a tudo o que estava acontecendo naquele lugar. Então, a vida do cristão deve ser uma vida de atenção. A própria palavra nos diz que nós devemos ser simples como uma pomba, mas prudentes como uma serpente. A serpente não brinca em serviço. A serpente, ela pode estar enroladinha dormindo. Se você encostar na serpente, imediatamente ela sabe que lado ela deve dar o bote para atacar e se defender. E nós vemos então que aqueles discípulos, eles não eram discípulos acomodados. Não eram discípulos que estavam alheios ao que estava acontecendo. Eles não eram daqueles discípulos folgados, que depende, ou tanto faz, como esteja a coisa, se está ou não está, se tem ou não tem, se veio ou não veio, se fez ou não fez, se deu certo ou não deu certo. O discípulo do Senhor Jesus Cristo, eles deve estar atento às coisas que estão acontecendo. Aqueles discípulos, eles simplesmente poderiam pensar: o lugar está pequeno, está apertado, o profeta que faça alguma coisa, o profeta que se vire, ele é o dono da escola, porque era uma escola de profetas, ele é o dono da escola, ele que deu os pulos dele, os pulos para arrumar a situação. Não, os discípulos estavam olhando a situação e pensando: precisamos fazer alguma coisa. A situação não está agradável. A situação não está boa. Nós devemos estar atentos
a nossa vida, o que está acontecendo com ela e se está surgindo alguma dificuldade. Sabe que existe uma linha teológica, uma linha doutrinária no meio dos cristãos, que diz assim: você deve ficar como o hino nacional, deitado em berço esplêndido. Se você está doente é porque Deus quer que você esteja doente. Se você está desempregado é porque Deus quer que você esteja desempregado. Se você não está numa boa fase da sua vida é porque Deus quer que você esteja assim. E as pessoas então, na sua comodidade, no seu comodismo, elas estão dizendo, colocando a culpa em Deus, atribuindo a culpa a Deus e dizendo: se Deus quiser, Ele vai fazer alguma coisa por mim. Deus conhece os meus problemas, Deus conhece as minhas dificuldades, Deus conhece as minhas tribulações, Deus conhece as minhas aflições. Então, se Ele quiser, Ele vai fazer alguma coisa. Ele não vai fazer. Se nós estudarmos a palavra do Senhor, 99% das vezes, Deus está reagindo. Deus não está agindo, Ele está reagindo a alguma coisa. Vamos olhar para a vida de Jesus, o nosso mestre. São poucas as passagens que Jesus espontaneamente realiza um milagre. O tanque de Betesda, a sogra de Pedro, o filho da viúva de Naim. Mas os demais, as pessoas procuravam. As pessoas iam atrás, a mulher que estava morrendo por causa da sua hemorragia, ela pegou a sua última gota de energia e foi até Jesus. A mulher cananeia foi se humilhar, mesmo sendo chamada de cachorrinho, ela se humilhou dizendo: Senhor, eu preciso de algo na minha casa, na minha família. Então nós precisamos, irmãos, estar atentos ao que está acontecendo na nossa vida. Se alguma coisa está saindo do prumo, se alguma coisa está saindo do nível, se alguma coisa está saindo da direção, nós precisamos estar atentos. Não podemos deixar as coisas correrem como elas querem correr, ou como o inimigo quer que elas aconteçam na nossa vida. O Salmo 90, 12 é extraordinário, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. O salmista não está dizendo assim: Senhor, faz alguma coisa aí, faz alguma coisa, faz um milagre no meu coração, traz um entendimento extraordinário para que eu não precise estudar, para que eu não precise contar os dias, para que eu me torne como Salomão, sábio do dia para a noite. Não, o Salmo está dizendo assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Significa, Deus, ensina-nos a estarmos atentos a todos os dias da nossa vida. Para quê? Para que nós conquistemos um coração sábio. A sabedoria não é um milagre na nossa vida. A sabedoria é uma busca. A sabedoria é uma dedicação. Uma sabedoria é sim clamar ao Senhor para que Ele nos dê condição de alcançar a sabedoria. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração se torne sábio. Sabe de uma coisa? Não vou falar nem do mundo, eu vou falar da igreja, eu vou falar dos cristãos, eu quero falar daqueles que são salvos, daqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Tem muita pessoa que está caminhando para o céu, mas o coração não é sábio. Não existe sabedoria nos seus pensamentos, não existe sabedoria nas suas decisões, não existe sabedoria nas suas reações, não existe sabedoria no seu proceder diário. A pessoa, ela aceitou a Cristo,
ela entregou o seu coração a Cristo, ela aceitou a salvação que Cristo veio oferecer, mas ela diz: eu sou assim, eu vou continuar assim, eu sou desse jeito, a minha família é desse jeito, o meu pai é desse jeito, a minha mãe é desse jeito, eu vou continuar assim. Não, nós precisamos clamar misericórdia do Senhor e dizer: Deus, ensina-me a contar os meus dias, para que eu tenha coração sábio. Não significa que quem tem o coração sábio não erra. Não significa que quem alcançou sabedoria está imune às falhas. Mas quem tem o coração sábio, ele sabe lidar de maneira diferente com os seus erros e com as suas falhas, ou com o erro dos outros e com a falha dos outros. Então nós precisamos clamar. Outro texto extraordinário, Provérbios 4, 23 diz: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Deus está nos atribuindo uma responsabilidade. Deus está dizendo: olha, presta atenção, analise a sua vida, analise o seu coração, não permita que qualquer coisa adentre este coração precioso, porque dele dependem as fontes da vida. Então estamos falando de estarmos atentos ao que acontece. Um desaforo, um xingamento, uma possível briga de trânsito, um desentendimento no trabalho, um desentendimento entre o casal, entre a família. Nós precisamos ter sabedoria. Os discípulos estavam atentos, alguma coisa não estava boa naquele lugar, algo não agradável estava acontecendo. O lugar está pequeno, estamos incomodados, não tem espaço suficiente. Eles analisaram e descobriram um problema. Os discípulos viram que não podiam continuar daquela maneira, naquela situação. Você precisa ser realista com você mesmo. Você precisa ser verdadeiro com você mesmo. Nós não podemos mentir de maneira nenhuma, mas nós não podemos mentir de maneira nenhuma para nós mesmos. Nós não podemos esconder a nossa própria realidade. Isso eu sempre converso com a minha esposa, isso eu já estou começando a explicar para minha filha de 5 anos de idade. Nós precisamos entender qual é o nosso nível intelectual. Nós precisamos entender qual é o nosso nível financeiro. Nós precisamos entender qual é a nossa capacidade financeira. Nós precisamos entender qual é a capacidade da nossa vida ministerial. Nós não podemos mentir para nós mesmos, porque a maioria dos problemas que surgem na vida do homem e da mulher, seja ele crente ou não crente, pessoas que estão mentindo para si mesmos. Sabe, eu fiquei impressionado com uma matéria que eu li, que muitas mulheres, elas não conseguem mais postar uma foto na rede social, se não passar por aqueles filtros abruptos, que mudam a característica da mulher, que ajeitam a simetria do corpo, do rosto, que ajeita a espessura do queixo, a cor, a pele. As pessoas estão mentindo para si mesmas. O que adianta eu olhar na minha rede social e falar: que bonito que eu estou, que pele maravilhosa, mas é tudo filtro. Eu estou mentindo para mim mesmo. Quando eu chego na frente do espelho, ali eu encontro a realidade de como estão os meus dentes, de como está a minha pele, de como está o meu cabelo. Há uma geração que está mentindo para si mesmo. As pessoas estão mentindo sobre a sua condição financeira. Existem muitas pessoas que dizem: eu sou influenciador digital. Então você vê,
vê as fotos que estão em hotéis, estão andando com carro importado, estão vestindo roupa de grife. Na verdade, tudo aquilo é uma grande manipulação, uma grande mentira, para que as pessoas olhem e falem: oh, fulano está bem, oh, fulano venceu na vida. Eles não estão mentindo para os outros, estão mentindo para si mesmos. Nós devemos olhar para a realidade da nossa família, a realidade do nosso casamento, e não podemos mentir. Se o casamento está começando a ter alguns problemas, não pode ser encoberto, precisa ser conversado e dizer: olha, isso aqui não está legal, nós precisamos resolver este problema. Muitos casamentos que acabam porque as pessoas não estão sendo realistas consigo mesmo, ou o casal não está sendo a família com a condição financeira, querem viver acima daquilo que podem. Nós não podemos mentir para nós mesmos. Quem que falou aqui? Acho que o pastor Rubinho que falou, que alguém falou hoje aqui, de pessoas que se acham muito importantes, né? Quem que falou isso? Alguém falou hoje aí, né? Ou na nossa conversa antes ali, não sei, nós estávamos conversando, alguém falou: ah, tem pessoas que se julgam um vulto, né? Que se, como Simão o mágico, que a Bíblia nos fala que ele se julgava um grande vulto, uma grande personalidade. Existem pessoas que acham que são mais inteligentes do que as outras, que têm maior capacidade intelectual, e na verdade está enganando a si mesmo, estão deixando de crescer, de aprender, de evoluir. Nós devemos ser realistas conosco mesmo. Amém, irmãos? Então vamos lá, o versículo 2 diz assim: vamos até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar para morar. Os discípulos tinham iniciativa, os discípulos eram proativos, para além de detectar o problema, pensar em uma solução, apresentar esta solução ao profeta e ainda se colocarem à disposição para o trabalho. Veja que os discípulos, eles detectaram o problema, mas eles não eram hipócritas, eles não eram falastrões, não eram fofoqueiros, fuxiqueiros. Eles não eram aqueles que gostam de jogar lenha na fogueira. Eles não eram daqueles que gostam de causar tumulto. Eles não eram daqueles que gostam de ver o circo pegar fogo, como diz o ditado. Não são os famosos críticos dizendo: olha, não está legal, assim não dá certo, assim, mas nunca apresentam uma solução. Os discípulos conversaram entre eles dizendo: a coisa aqui está feia, a situação aqui não está boa, estamos apertados, não dá para a gente morar aqui, está crescendo. Vamos fazer um plano. Qual é o nosso plano? Vamos descer até o rio, vamos cortar vigas, vamos voltar aqui, nós mesmos vamos construir um lugar bem adequado para a gente morar. Mas primeiro nós precisamos falar com o profeta. Então eles chegaram até o profeta dizendo: profeta, nós detectamos um problema nessa escola, nós encontramos um problema neste lugar. Qual é o problema? Está muito pequeno, a gente não consegue mais morar aqui. Mas nós também já pensamos numa solução. Nós vamos descer até o rio, nós vamos cortar árvores, nós vamos trazer vigas para cá, e nós mesmos iremos construir uma moradia, um bom dormitório, uma boa sala para os nossos estudos. Nós vamos ampliar essa escola, e ela vai ficar muito bem construída, porque nós estamos nos disponibilizando para fazer esta obra. Então a vida do cristão, irmãos, é uma vida de iniciativa, é uma vida de proatividade. Quando a gente vê surgir um problema na nossa vida, a gente imediatamente tem que reconhecer. Não podemos mentir para nós mesmos, mas nós devemos fazer:
vou fazer um plano, eu vou fazer um projeto, eu vou traçar aqui um esquema para que eu possa resolver esta situação e vou à luta. Então veja bem, isso é bem diferente, irmãos, das pessoas que só criticam. Tem pessoas que são hábeis a criticar, só sabe criticar, gosta de uma crítica, mas nunca apresenta uma solução. Então a nossa vida deve ser reconhecer. Se na igreja você reconhecer uma falha na igreja, somos seres humanos, podemos ter falhas. Qual é o caminho que você deve percorrer? O caminho dos discípulos do profeta, dizendo: olha, detectamos um problema, mas já pensamos numa solução e estamos nos disponibilizando. Se quiser, a gente vai, trabalha e resolve. E na nossa vida também deve ser assim. Se há um problema no casamento, se há um problema na família, se há um problema financeiro, se há um problema profissional, acima de tudo, se há um problema espiritual. Como é que a gente resolve os nossos problemas espirituais? Deixa ir rolando? Vai rolando, rolando, rolando. Deus vai fazer alguma coisa nesse sentido? Não, nós devemos ter iniciativa. Nós devemos descer ao nosso rio, nós devemos descer ao nosso Jordão, nós devemos ir às fontes que o Senhor tem nos estabelecido e buscarmos recursos para que possamos solucionar os nossos problemas. Essa deve ser a nossa postura, irmãos. Detectar algo errado, algo que esteja fora do projeto de Deus, analisar, pensar numa solução e se dispor a enfrentar o problema. Versículo 3: mas um deles disse: tenha bondade de ir com esses seus servos. E Eliseu disse: eu irei. Os discípulos reconheciam o seu líder, reconheciam a necessidade do líder estar por perto. Uma das grandes armas do diabo é a mentira de que nós podemos fazer do nosso jeito. A ferramenta que o diabo tem usado, e não é de agora, desde sempre, dizendo: você não depende. Primeiro o diabo chegou e disse: Eva, Adão, vocês não precisam de Deus, vocês podem ser igual a Ele. Vocês podem ter autonomia, vocês não precisam ficar aqui debaixo dessas regras que Deus tem estabelecido para vocês. Comam do fruto e se tornem igual a Deus, para que vocês não dependam mais da liderança dele. Começou assim. Irmãos, no tempo de Paulo, eu creio que Paulo escreveu aos Hebreus, mas vamos dizer, o escritor aos Hebreus diz assim, 10:25, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. O diabo tem trabalhado. Irmãos, o que a internet, ao mesmo tempo que é coisa extraordinária, é ao mesmo tempo uma coisa muito perigosa. A gente vê dia e noite, se ficar aí nas redes sociais, pessoas dizendo: eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou profeta. E a gente vê que não tem a mínima condição, que não tem um conhecimento bíblico, que não tem um curso teológico, que não foi vocacionado por Deus, que não recebeu a unção de ninguém, mas estão lá na internet dizendo: olha, eu sou pastor, e assim por diante. E levando as pessoas a se afastarem das verdadeiras lideranças que Deus tem estabelecido. Não caia nesta armadilha do diabo, dizendo: você não precisa de igreja, você não precisa de pastor, você não precisa de líder, você pode fazer carreira solo. E se você um dia ouvir isto, saiba que é a voz do diabo tentando tirar você do caminho certo. Veja, o profeta havia autorizado: olha, nós queremos ir
buscar madeiras para a construção? Vão, podem ir. Mas um deles disse: tenha bondade de ir com a gente. Tenha bondade de ir conosco. Tenha bondade de nos acompanhar. Veja que lição valiosa para as nossas vidas. Ande em comunhão e tenha uma liderança eficaz. Infelizmente, nem todo mundo foi chamado para a liderança. Infelizmente, muitos que não foram chamados para liderar têm se colocado na posição de liderança e têm encaminhado para o mal muitas pessoas de coração sincero. Por isso hoje nós temos dezenas, centenas de denominações, de igrejas, mas infelizmente nem todas são boas, nem todas estão na direção de Deus, nem todas irão prevalecer, nem todas irão permanecer. E tem também, irmãos, muitas igrejas boas, com líderes chamados por Deus, que tem pouca gente, e tem muitas igrejas que têm multidões que estão nos seus templos, mas que estão indo para o caminho errado. Por isso o cristão depende do Espírito Santo de Deus, porque isso a gente não detecta, a gente não consegue discernir, senão pelo Espírito Santo de Deus. Aonde que eu devo estar conectado? Aonde que eu devo estar membrado? Quem deve ser o líder sobre a minha vida? O Espírito Santo, aleluia. Ele vai te dizer, ele vai te orientar aquilo que é certo, aquilo que é errado, aonde você deve estar, aonde você não deve estar, quem é que Deus tem chamado para liderar sobre a sua vida. Mas não deixe de congregar, como é costume de alguns, e também não deixe de ter comunhão com os irmãos, e sempre busque uma liderança eficaz sobre a sua vida. Veja que diferença teria sido o final dessa história, se o líder daqueles jovens, se o líder daqueles discípulos não estivessem juntos. Versículo 5: e aconteceu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. O que eles iriam fazer se o profeta não estivesse lá? O que eles iriam fazer se o homem de Deus não estivesse naquele lugar? Porque logo já bateu o desespero, né? Gritou: ai meu Senhor, o machado era emprestado. Nós precisamos de uma liderança eficaz, mas precisamos entender também que o machado era emprestado. O machado era emprestado. Deus te chamou para que você conduza a sua vida. Deus te chamou para conduzir a sua família. Deus te chamou para conduzir as suas finanças. Deus te chamou para conduzir a sua vida espiritual. E Ele mesmo te emprestou as ferramentas que você precisa para ser bem-sucedido. Por isso o crente não pode entrar em desespero. Por isso o crente não tem desculpas para não ir bem em alguma área da sua vida. Por isso o cristão não tem desculpa para estar sofrendo em alguma área, por falta de condição de solucionar algum problema. Porque quando Deus nos chamou, Ele nos emprestou ferramentas poderosas para que a gente possa administrar as situações, as adversidades e os problemas da nossa vida. Tem muita gente olhando para si mesmo, e tem muita gente que ainda não conseguiu reconhecer as ferramentas que já tem em posse, as ferramentas que Deus já colocou na sua vida. Tem muita gente dizendo: bem que eu queria construir, bem que eu queria ir ao rio, pegar num tronco, pegar numa viga para aumentar a construção, mas como é que eu vou fazer se eu não tenho um machado?
Muitas vezes, e eu não falo agora daqueles que não conhecem a Cristo, eu falo agora daqueles que são salvos, daqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Muitas vezes o problema, o gigante, o deserto, o vale, o fogo, as águas estão diante, e a pessoa fala: agora é meu fim. Estão como o povo saindo do deserto, dizendo: o Moisés nos trouxe aqui para morrermos neste lugar, e não estão olhando para as ferramentas que Deus já tem colocado na sua vida. As pessoas estão olhando para a sua própria condição. Eu não tenho condição disto, eu não tenho capacidade para isto. Estão olhando para as condições naturais, estão olhando para as condições financeiras, estão olhando para as condições físicas, estão olhando para as condições intelectuais, estão esquecendo que a ferramenta é emprestada. Quando tenho algo a resolver, eu não olho para a minha condição, eu olho para a ferramenta que Deus colocou. Eu passei 2 semanas que antecederam agora, o meu milagre chegou na quarta-feira da semana que passou, mas eu fiquei 2 semanas muito mal, passando muito mal. A cinta está até frouxa, tem que mandar fazer um furo a mais na cinta aqui, porque a barriga, eu falei para a Denise, nessas horas é bom ser um pouquinho gordinho, porque eu fiquei 2 semanas sem comer, e foi a minha reserva de gordura, né? Se eu não tivesse reserva aqui, eu tinha passado fome, mas a reserva deu conta, né? Irmãos, quando eu estava lá, eu estava orando: Deus, não aguento mais esta dor, eu não aguento mais esse problema, faz alguma coisa, Senhor, cura. De repente eu comecei a pensar, falei: mas eu tenho uma ferramenta que não é minha, eu tenho uma ferramenta emprestada para vencer este problema, essa dificuldade. Então eu comecei a declarar sobre a enfermidade que estava no meu corpo, dizendo: doença, enfermidade, eu quero que você tome ciência de uma coisa agora: o meu Jesus, o meu Salvador, Ele comprou este corpo aqui que você está afligindo neste momento. Jesus comprou este corpo lá na cruz do Calvário, e não foi com qualquer preço não, Ele comprou com o seu sangue precioso, e Ele mesmo disse, a palavra dele disse, que Ele levou sobre si as minhas doenças, as minhas enfermidades, o castigo que vai me trazer a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, este corpo já foi sarado. Então, enfermidade, você vai ficar sabendo agora que você não pode ficar mais neste corpo. Eu não tenho condição nenhuma de te vencer, mas eu tenho uma ferramenta extraordinária, emprestada, que está na minha vida, que é um poder sobrenatural de entender a palavra do Senhor e declarar a palavra do Senhor. Então você já pode se ajeitando e caindo fora, porque este corpo pertence a Jesus, e a saúde será restaurada. E se eu ficasse olhando para a minha condição: faz 2 semanas que eu não como, eu estou muito fraco, acho que agora é meu fim. Não, nada disto. Temos ferramentas emprestadas. A gente pode até dizer: ai, meu Senhor, mas a ferramenta está ali. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Entenda, não é na sua força, não é na sua condição, não é na sua capacidade, e não importa qual seja o problema que você está enfrentando, não importa a intensidade do problema que você esteja atravessando, esta ferramenta é poderosa para trazer solução na sua vida. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus sempre capacitou. Noé, quando Deus falou assim: Noé, constrói um barco, nunca tinha existido um barco. Eu não sei como é que Noé fez as tábuas, eu não sei como Noé fez os pregos,
Eu não sei como Noé fez a amarração daquela estrutura. Eu não sei de onde ele arrumou o betume, como ele sabia a temperatura, o tempo certo de que aquilo iria secar, ia se tornar um grande, poderoso e potente selante para que as águas não entrassem naquela arca. Mas quando Deus falou, Noé, constrói uma arca, Deus lhe deu sabedoria para isto. Deus emprestou as ferramentas e ele se tornou, aleluia, o principal, o primeiro engenheiro da história. Ele construiu um barco que suportou o vento, a chuva mais terrível que este mundo já conheceu. No deserto, quando Deus queria construir ali um tabernáculo para que a presença dele estivesse ali, Deus falou assim: Moisés, eu separei a Bezalel e coloquei nele o meu espírito, para que ele tenha habilidade no ouro, na prata, no bronze, nas pedras preciosas. Tudo que eu mandar fazer, Moisés, não se admire, não fique preocupado, não fique atônito dizendo como é que nós iremos fazer isto, porque eu já emprestei as minhas ferramentas a Bezalel. Paulo a mesma coisa, o apóstolo Paulo, ele sabia que as ferramentas eram emprestadas, e certa feita ele diz assim: temos porém os tesouros, as ferramentas colocadas dentro de um vaso de barro, para que a excelência do poder seja dele e não nossa. Paulo sabia das ferramentas emprestadas. Eu lembro que o pastor Paulo pregou aqui há um tempo atrás, falando sobre o Eutico que estava no terceiro andar. Enquanto Paulo pregava, não é só exclusividade de Paulo, né? De quando alguém está pregando, ou vê alguém cochilando e dormindo. Paulo estava pregando e o Eutico caiu do terceiro andar e morreu, e as pessoas disseram: Paulo, não tem mais jeito, não tem o que fazer, morreu. Não, espera aí, eu tenho uma ferramenta emprestada, fique tranquilo, ele vai ressuscitar. E aquele que estava morto, imagine, estava todo quebrado, quem sabe com traumatismo craniano, quem sabe com o fêmur, com a bacia quebrada, quem sabe as costelas quebradas, mas Paulo sabia muito bem, conhecia a ferramenta que Deus havia emprestado. Ele falou assim: eu vou resolver agora este problema, não é amanhã, não é para depois, agora. E Paulo parou o seu sermão, desceu, pegou lá no tal do Eutico, falou: viva novamente, e toda a quebradura saiu, o sangue voltou a circular, o coração voltou a bater, oh aleluia, e aquele homem, aquele jovem se colocou em pé como se nada tivesse acontecido com ele. E essas ferramentas estão ao nosso alcance, essas ferramentas estão acessíveis a nós. Versículo 6, para encerrar nesta noite. O homem de Deus perguntou: onde caiu? E ele lhe mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um galho e jogou na água naquele lugar, e fez o ferro flutuar. O que é que Eliseu fez? Cortou um galho de árvore. Então o rapaz lá, o jovem, o discípulo, estava cortando e ficou só com o cabo na mão. O ferro foi embora. O ferro do machado caiu na água. E Eliseu, como é que aqueles que não entendem a ferramenta que tem a seu dispor iria resolver este problema? Eliseu, se ele não conhecesse as ferramentas que haviam sido emprestadas a ele, Eliseu ia falar assim: escuta, alguém aqui sabe mergulhar? Quem aqui consegue segurar o fôlego por um bom tempo? Precisamos de alguém que mergulhe aqui neste rio e vá lá no fundo e procure até achar esse ferro do machado, porque a gente precisa resolver. Este é o modo do homem natural de resolver problemas. Se eu não sei nadar, se eu não sei mergulhar, então já era, acabou, é o fim, não tem mais solução. Não, mas o profeta, oh, louvado seja o nome do Senhor, para recuperar aquele ferro, ele cortou um galho de árvore e jogou sobre onde o ferro havia caído, e o ferro flutuou. Que loucura! Que loucura é esta?
Que loucura é esta? A Bíblia diz que o homem natural não discerne, não consegue discernir as coisas espirituais, porque para ele são, para esses homens, né, o homem natural, para o homem natural, as coisas espirituais são loucuras. Como é que um homem vai cortar um galho de árvore e vai fazer com que um ferro flutue num rio? O apóstolo Paulo, 1 Coríntios 1,18 diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aleluia. Na nossa vida não podemos contar apenas com as nossas ferramentas naturais, precisamos contar com os recursos sobrenaturais que Deus já liberou sobre a nossa vida. Entenda uma coisa: Deus não espera o problema chegar na sua vida para resolver o seu problema. Se o problema, se a dificuldade, se a situação adversa chegou na sua vida, é porque a ferramenta que você precisa já está com você. E essas ferramentas não são ferramentas naturais, são ferramentas sobrenaturais. Por isso não importa, irmãos, qual é o problema, qual é a doença, qual é a enfermidade, não importa quanto tempo, não importa o que as pessoas digam, não importa nada. O que importa é o poder da ferramenta que está disponível para você. Os crentes de hoje em dia estão confiando em tantas coisas, mas estão esquecendo de confiar no poder de Deus. Estão cada vez mais procurando os recursos naturais e esquecendo de utilizar os recursos sobrenaturais que Deus tem estabelecido, tem liberado sobre as nossas vidas. Oh, aleluia! Na nossa vida não podemos contar apenas com os nossos recursos naturais, mas com os recursos sobrenaturais liberados pelo próprio Deus, mesmo que estes pareçam loucura. Muitas vezes os recursos naturais parecem loucura. Geralmente as coisas de Deus parecem loucura. Às vezes Deus nos dá umas instruções que a gente fala: será? Será que é isso mesmo? É interessante, ontem nós tivemos algumas experiências no nosso culto. Havia um visitante que tinha ido lá no culto juntamente com um cantor, e o Espírito Santo me impulsionou para chamar aquele jovem para orar por uma pessoa. E eu estava ali falando, estava ministrando, e eu fiquei pensando aqui: como é que eu vou explicar para o visitante chegar até a pessoa? Vai dar um transtorno. Vai dar um transtorno, até explicar quem que é, como que é. Daí você tem que parar: ó, você, como é que é teu nome? Ah, fulano. Ó, você vai lá. Quem que é o fulano aí? Levante a mão. Olha, você vai dar muito trabalho. Vai ser uma dificuldade. E eu estava pensando: como é que eu vou resolver isso? Daqui a pouco eu vejo aquele jovem saiu e foi. E eu fiquei só olhando. E ele foi diretamente naquela pessoa que o Espírito Santo estava dizendo. E ele foi lá e orou por aquela pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Parece loucura. A irmã Nadiessa me mandou uma mensagem dizendo: pastor, aconteceu algo tremendo. Enquanto o pastor estava dizendo: saia do seu lugar e vai orar por alguém, vai compartilhar do seu azeite com alguém, o Espírito Santo me mandou eu ir orar pela Cirlei. E ela falou assim: mas eu fiquei intimidada, eu fiquei com vergonha, como é que eu vou lá orar pela irmã Cirlei? E ela ficou ali relutando. De repente o Espírito Santo falou ao meu coração:
manda a irmã Cirlei orar pela Nadissa. E ela foi lá então, e ela falou assim: pastor, daí eu pude ter oportunidade. Ela orou por mim. Quando terminou de orar, eu falei: Deus está me mandando orar por você, porque você vai ser curada nesta noite. E eu orei e declarei a cura sobre ela. As coisas de Deus muitas vezes parecem loucuras, as instruções, as ferramentas, o modo de Deus agir parece loucura, mas Deus sabe como fazer, e Ele age e traz solução, traz a resposta, traz a cura, traz o milagre, mesmo que a gente não entenda muitas vezes a instrução de Deus sobre as nossas vidas. Eu fico pensando, existem umas passagens meio, né? O próprio profeta Eliseu, para ressuscitar, o menino deitou sobre o menino, rosto sobre rosto, braço sobre braço, perna sobre perna. Que loucura é esta? Deus mandou fazer e aconteceu um milagre. Esses dias eu estava lendo uma passagem em que Jesus cospe no chão, faz um lodo com a saliva e passa no olho do cego. Hoje seria preso. Outra passagem que Jesus cospe no olho do cego e diz: vai, lava-te. E o milagre aconteceu. Muitas vezes as instruções de Deus para que o milagre aconteça na nossa vida. Eu lembro de um livro que eu li, em que o pastor chegou lá no velório, e Deus falou assim: ora aí porque o morto vai ressuscitar. Ele falou: não, estou fora dessa. Ora porque o morto vai ressuscitar. Não vou. Se alguém lembrar o nome do autor aí, me diga, que a história é conhecida, né? E ele falou: não vou orar. E o Espírito Santo começou a brigar com ele: vai fazer, não vou. No final das contas, o Espírito Santo falou assim: agora você vai pegar o morto, vai tirar do caixão, vai encostar ele na parede e vai dar um murro na barriga dele. Não, eu vou ser preso. Nem que você seja preso, você vai fazer o que eu estou ordenando. Eu mandei você orar, você não quis, vai fazer do jeito mais difícil. E ele pegou o morto, tirou do caixão, colocou na parede e falou assim: em nome de Jesus, ressuscita. E o morto voltou à vida. Muitas vezes as coisas que Deus faz parecem loucura. E a gente pensa: será que Deus ia mandar fazer isso? Mandou e aconteceu um milagre. Nós temos ferramentas sobrenaturais na nossa vida. Imagine você estar na beira de um rio. Aquele rio lá, não sei se tinha 1, 2, 3, 5, 10 metros de profundidade, mas vamos supor que fosse 2 metros de profundidade. Você está ali e você vê o ferro, foi embora. De repente, o profeta joga um galho de árvore e você vê o ferro subindo, e o ferro fica como se fosse uma barrinha de isopor ali, em cima da água. Estenda a mão. Ele foi lá, estendeu a mão e pegou. O nosso Deus é extraordinário, Ele tem ferramentas sobrenaturais, e você também pode, você tem acesso a essas ferramentas, e você pode também fazer o ferro do machado flutuar na sua vida. Vamos ficar em pé. Oh, aleluia.